Mas o meu objetivo é que você saia daqui hoje, talvez um pouco mais leve, sabendo o que realmente importa para Deus, sabendo o que realmente importa para Jesus. E eu amo realmente estar aqui hoje, nesse momento, nesse horário, exatamente com vocês. Com você que está aí, você que está mais profundo. E eu tenho certeza que você que está aqui, era para você mesmo estar aqui. Eu não sei se você tem essa percepção ou esse autoconhecimento de si mesmo. Se é autoconhecimento, é de si mesmo. Mas se você tem essa percepção de que você está procurando alguma coisa e às vezes você nem sabe o que é. Eu não sei se você já parou e falou: peraí, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou indo aonde eu estou indo? Por que eu pus essa roupa que eu pus? Por que eu estou caminhando da maneira que eu estou caminhando? E eu estou com uma meia do Homem de Ferro? Por que eu estou com uma meia do Homem de Ferro? Obrigado, Thiago. Mas por que a gente faz o que a gente faz? Vocês já tiveram esse insight, esse pensamento gospel? A gente fala de propósito, a gente fala muito de, mudar o mundo, do ID. Mas aqui dentro do espaço pequeno que nos cabe a responsabilidade de cuidar, o que está acontecendo ali? Quais são as motivações do seu coração? Então é propício e é para você essa reflexão dessa tarde. Abra o seu coração, foque a sua atenção não em mim, mas nas palavras que creio que vêm do céu. E eu quero falar com vocês sobre o que agrada a Deus, ou o que seria importante para Deus. Primeiro, antes de falar isso, há uma preocupação no seu coração em agradar a Deus? Não precisa responder, mas será que há de verdade uma preocupação em nosso ser? Há algo em nosso coração que nos toma o tempo, que nos rouba o nosso intelecto por alguns minutos? Como a gente faz planos para a vida, a gente faz planos para a faculdade, a gente faz planos para ter uma família, e o quanto do seu tempo você realmente para e planeja e se preocupa: como eu vou agradar a Deus? Eu já planejei minha faculdade, planejei meu trabalho, planejei minha família, eu planejei várias coisas. A gente para e faz um planejamento pessoal de como eu vou agradar a Deus agora. Então, pressupondo que a gente tenha essa preocupação em nosso coração de agradar a Deus, o que agrada a Deus? O que faz, não como às vezes a gente vê em algumas ministrações, ponto fraco de Deus, mas o que faz com que Deus olhe para nós e fala: que orgulho do meu filho? O que poderia agradar o coração de um Deus que consegue ver o nosso íntimo, o nosso profundo, sabe todos os nossos flagelos, as nossas dificuldades? Ele sabe o que a gente fez ontem, o que a gente fez ano passado. Ele conhece você melhor do que você mesmo. O nosso coração nos engana a todo momento, mas o nosso Deus sabe o nosso íntimo. Ele nos conhece, Ele sabe a intenção do que nós fazemos melhor do que nós. Então, o que pode atrair a Deus? O que pode chamar a atenção de um Deus desse? E meditando nisso, eu fui questionando e conversando com o Espírito Santo. Será que a nossa força agrada a Deus? A nossa, não só força física, mas a nossa disposição para fazer as coisas agrada a Deus? Eu, como Felipão, a gente é filho de pastor, e filho de pastor tem muitos olhos em cima dele, né? Tá certo que alguns são bem tribulados, outros menos, mas o fato é que o filho de pastor, a igreja não espera nada menos de um filho de pastor do que a perfeição e asas às suas costas. Mas esse filho de pastor não voa? Não sei não é tão espiritual. A gente é pecador também. Talvez o Felipe um pouco mais do que eu. Mas o fato é que as pessoas olham para nós esperando algo, e Deus olha para nós, e o que poderia atrair essa atenção de Deus? Então, nossa força, será? Nossa disposição para o trabalho?
Cara, a conferência hoje, a segunda sessão começa às 5. 1h eu tô lá. Vou passar pano no chão, nas cadeiras. Será que isso dá uma mexida com o coração de Deus? Ou será que a nossa fé, a Bíblia fala muito sobre fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então de fato fé é um item, mas você ser cheio de fé atrai o coração de Deus? Agrada a Deus da maneira como Ele quer realmente ser agradado? Será que a gente tem uma fé assim tão boa que a gente consegue mover um monte e fala, Deus olha e fala, que fé que esse menino tem? Será que a gente está assim tão enfesado? A nossa devoção a Deus, ela é de um nível altíssimo, será? Não aqui na igreja, não aqui na conferência One, mas a nossa devoção lá no trabalho, em qualquer outro lugar. Eu falo muito sobre isso, sobre as coisas do cotidiano, sobre o nosso dia a dia. Será que quando você lava a louça, você atrai o coração de Deus? Tamanha a sua devoção para arear aquela panela, que aquilo vai impactar o seu marido de tal forma que ele vai falar, meu Deus, essa mulher não é normal, ela está cheia do Espírito Santo. Eu confesso que quando eu chego em casa e minha mulher fez um bolo de fubá, está quentinho, e você passa manteiga, eu falo, Deus é bom demais. Aquilo eu quase choro, né? E ela não faz muito não. Será que nossa resposta, e isso é bem propício para agora, será que a nossa resposta para o ID de Deus, será que isso mexe com o coração de Deus? Será que isso aqui mexe com o coração de Deus? Ó? Quem não fez isso esses últimos dias ou viu alguém fazendo? Eu fiz isso só para vocês verem minha meia. Deus, aqui o meu Vans é para o Senhor. Será que isso move o coração de Deus? E Deus fala, nossa, ele levantou o tênis, hein? Agora ele vai para as nações. Será? A gente faz várias coisas para impressionar, sabe quem, gente? Nós mesmos. A gente passa às vezes a maior parte do tempo tentando impressionar e nos convencer de que nós somos outra coisa e não o que nós sabemos que nós somos de verdade. Isso é muito verdade, gente. E só quem nos convence disso é o Espírito Santo, quando Ele está morando aqui dentro. E a gente percebe que, cara, realmente eu não sou nada mesmo, hein? Então o que pode impressionar o nosso Deus? A conferência One, vixe, Deus está chorando desde ontem à noite. Deus está falando em línguas lá no céu. Tá fogo puro. O que chama a atenção de Deus? E eu vi algumas histórias na Bíblia, e por coincidência, isso é uma das coisas que é uma das colunas lá na nossa pequenina comunidade, na nossa pequena igreja. E eu falo, gente, o que atrai o coração de Deus, na minha percepção, e que para mim é algo que nós não podemos perder, é a sinceridade. Sinceridade é algo tão simples, tão pouco falado às vezes, tão talvez esquecido. A gente vê muito tema explosivo, mas temas como o próprio One é um tema em comum. One, número 1. Parece tão simples, mas é tão sincero. Então a sinceridade, para mim ela está muito ligada, se não é um sinônimo bíblico de verdade, ser verdadeiro, ser sincero. A pior coisa que você pode ter na sua vida é você querer ser alguém que você não é. É você caminhar numa verdade que não é a sua verdade, querer mostrar que é alguém que você não é, tentar sustentar algo que você não consegue. Isso é pesado, gente, isso é tão pesado. E pessoalmente isso foi uma das coisas que quando eu assumi como pastor, eu falei, não, eu preciso ser sincero. Eu preciso ser sincero acima de tudo. Não tem como eu sustentar, ou seja uma aparência, ou seja um tipo de voz, sabe? Quem é pastor talvez já Quem é pastor talvez já se perguntou. Eu já me perguntei isso. Olha só, essa é a parte mais que eu estou me abrindo com vocês.
Quando eu virei pastor, eu falei, cara, será que a minha voz é de pastor? Porque eu ouvi uma pregação minha e para mim soou tipo assim, irmãos, a paz do Senhor. Eu falei, minha voz não é de pastor, cara. Eu queria uma voz, a paz do Senhor. E aí tem aqueles pastores que mudam de voz, né? Eu tenho um irmão, conheço um pastor, ele é muito querido, não vou citar o nome, mas você conversa com ele, não, ei, tudo bem? Como é a paz? Tudo bem, tudo bem. Ah, vai ministrar hoje, vou ministrar. Querido, a paz do Senhor Jesus. Ele vira carioca no púlpito. Eu falo, cara, que unção do Rio de Janeiro. E eu me perguntava sobre isso, cara, será que eu tenho um naipe de pastor? Aí eu já comprei um Vans, porque eu falei, não, agora pastor dessa época tem que ter Vans, para ser pastor de jovens tem que ter. Mas, na verdade, tudo isso é só um pouco de descontração, mas para fazer você refletir que, cara, eu tenho que ser quem eu sou. Eu tenho que caminhar na minha sinceridade. Se eu sou assim, eu sou assim. Se minha voz é de taquara, é taquara. E é assim que eu caminho. Isso é leve. Sabe, se você não é uma pessoa que gosta de abraçar, não abraça. Porque se você abraçar, você está indo contra a sua... Sabe, você vai com... não quero mais abraçar, não gosto. Não abraça então. Na hora do abraço, lá na nossa igreja a gente faz um hug time. Na hora do abraço, você ajoelha e ora. Não quero abraçar. Mas seja você. E eu quero ler com você João 20, 24. Eu vou abrir rapidão. Se você abrir comigo, a gente lê junto. Se não, eu leio aqui, para a gente aproveitar o máximo do tempo. Evangelho de João 20, 24. Diz o seguinte: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé dessa vez. Jesus, estando com as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Olha essa história. A gente fala mal de Tomé, não fala? Quem já falou Tomé? Tomé. Mas Tomé é todos nós, gente. Todo mundo aqui é Tomé, e graças a Deus que existiu um Tomé. Porque quantas vezes você não ora e fala: Deus, para mim saber que o Senhor está comigo, me dá um sinal. Tomé. Por que a gente precisa de um sinal, gente? A gente gosta tanto de sinal. A gente gosta tanto de eis que te digo. A gente gosta tanto de vem na frente e fala a minha vida. A gente às vezes, em algumas igrejas se tornam, sabe o que? Uma igreja de cartomantes, parece. Gente, nós temos a palavra de Deus. Ele disse que estaria conosco todos os dias, todos eles, até a consumação. Pronto, já recebeu a sua palavra de conhecimento para a sua vida. A gente tem que aprender a caminhar em fé. Mas, como nós temos Tomé dentro de nós, isso é para nós hoje. Olha o que acontece com Tomé. Os discípulos estavam lá fazendo uma célula. Jesus aparece na célula do nada para mostrar que está vivo. Só que Tomé não está. Quando os outros falam: Jesus esteve aqui, Tomé fala: teve nada. Não acredita. Eu só vou acreditar se eu pôr o dedo na ferida, se eu pôr o dedo no lado dele. Aí Jesus vem no culto domingo que vem, passa uma semana, vem na célula, Jesus aparece e ele não vai em Pedro, ele não vai em João, queridinho, ele vai em Tomé. Então, Tomé foi sincero. Isso quer dizer, sabe o que para mim e para você? Se você não acredita, de boa, Jesus vai aparecer para você e vai falar: põe o dedo aqui, cabeção. Ele não precisa provar, mas o que chama a atenção de Jesus em Tomé é a sua sinceridade. Eu não acredito, eu não acredito, pronto, eu não acreditei, eu não vi, vocês viram, para vocês é fácil falar, eu não vi. Percebe a sinceridade de Tomé, gente?
Percebe? A gente gosta de falar, e eu falo muito isso: Deus, aumenta o meu amor por Ti. Porque sabe o que é uma verdade e uma sinceridade? Tem dia que eu acordo, gente, eu não estou nem amando muito Jesus, não. Tem dia que eu acordo e eu não estou amando Deus, eu estou amando mais o sono e meu travesseiro. Se eu tivesse que acordar naquele momento para orar, eu ia falar: ai Deus, obrigado pelo travesseiro, deixa eu curtir mais dessa bênção. Então a gente tem que ser sincero com Deus, sincero com Jesus. E Tomé, ele foi sincero, falou: meu, não acredito, quero ver. Vocês viram, também quero ver. Sinceridade, essa é a palavra dessa tarde, sinceridade. Então Tomé viu, ele passa a crer. Mas Jesus, ele não vai te rejeitar se você for sincero. Se você for verdadeiro, Jesus não vai pensar: ele não crê em mim. Jesus não vai pensar isso, ele já sabe. Mas quando você declara e fala: meu, Jesus, eu não sei, eu estou meio incrédulo mesmo, Jesus, eu estou meio que não estou acreditando muito. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Parece que o Brasil inteiro está no avivamento. Mas às vezes eu e você não estamos nesse avivamento. Às vezes a gente está mal, gente. E às vezes isso traz um peso para nós. Você já parou para pensar sobre isso? Talvez nós estamos aqui na conferência One, alguns de vocês estão queimando, alguns de vocês, enfim, estão assistindo Netflix agora, ou vendo um desfile para dar uma aquecida e vir à noite. Está no aquece, para ter um motivo para a noite orar e pedir perdão. Mas a verdade é que, gente, Deus, ele é um Deus pessoal. Pode estar acontecendo um avivamento no Brasil, mas pode estar acontecendo no seu coração algo violento, algo que está te trazendo tristeza, amargura. E sabe o que você tem que fazer? Você não tem que rejeitar isso e falar: não, mas o Brasil está avivando, o Brasil está levantando tênis. Você tem que falar: Deus, eu não estou levantando meu tênis, eu não estou querendo ir nem para a igreja, quanto mais para as nações. Essa é a minha sinceridade do meu coração, Jesus. Eu preciso de você. Sincero, gente. Não deixe esse peso vir sobre você. Jesus, ele é um Deus individual. Ele é um Deus do sincero. Ele é um Deus daquele que não está crendo e ele vem só para Ele. Você pode dizer yes. Outro exemplo, rapidinho, eu não vou ler. O salmista, chega um momento, Salmo 67, eu acho, se eu não me engano, que ele começa a falar assim: Deus, o ímpio está prosperando. Deus, não sei quem está acontecendo isso. Um momento de sinceridade do salmista. Ele está falando assim, ó, tipo, a grama do vizinho está mais verde, o carro do vizinho é mais novo, a mulher do vizinho é mais nova, meus filhos é uma tribulação, os filhos do vizinho falam inglês. Sabe, você começa a ver todo mundo prosperar, o ímpio prosperar, aquele que não crê em Deus prosperar. E você olha para você e você fala: não é possível. E a gente tem um choque de realidade e um momento de sinceridade, às vezes meio abafado dentro de nós, porque a gente pensa: meu, não é possível, eu sirvo a Deus, e por que isso está acontecendo? E aí o salmista, ele fala algo brilhante no final. Ele fala assim: até que eu entrei na casa do Senhor e Deus me mostrou o final do justo e o final do ímpio. E aí ele fala assim: e eu me alegrei, porque eu vi que o final do justo é reservado a algo incontável, inigualável, uma bênção tal que não tem grama verde que vale a pena a gente chorar por uma grama verde. Então o salmista, no momento que ele estava sendo sincero, talvez até a gente pode dizer murmurando, Deus se revela para ele e fala: viu, que legal que você está sendo sincero, deixa eu te mostrar o que vai acontecer lá na frente. Olha o que tem reservado para você. Percebe como isso é maravilhoso, gente? Isso é lindo demais. Jesus, quando ele encontra Maria, irmã de Lázaro, Lázaro estava morto, e Jesus chora. E aqui eu quero entrar numa outra característica que Jesus mostra para nós, para aqueles que são sinceros. Gente, Jesus, ele sente a sua dor. Não é como se ele soubesse como que é a sua dor. Ele se envolve na sua dor. Eu quero ler com você Lucas 23, 26. Se você puder abrir Lucas 23, 26. Acho que é isso. Olha Jesus na sua história aqui na terra. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo,
e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. E seguia a grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam. Jesus, enquanto o homem estava aqui carregando a cruz, ele sentiu dor, gente. Ele sofreu, ele sabe o que é tudo que nós passamos. Disso você pode ter certeza. Jesus sabe de tudo que nós passamos. Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, com toda a sua realeza, enquanto homem aqui na terra, ele precisou da ajuda de outro. Ele precisou da ajuda de alguém para carregar a cruz junto com ele. Então, se o próprio Cristo precisou, por que às vezes nós nos achamos no direito, ou menos cristãos, ou menos qualquer coisa, quando a gente se vê num momento de fraqueza, onde a gente precisa da ajuda de alguém, onde a gente precisa às vezes de um apoio? Então Jesus, quando estava lá com Maria, ele chora, não porque ele estava triste porque Lázaro tinha morrido. No meu entendimento, sabe o que isso quer dizer? Tipo assim, eu tenho uma filha, a Sofia. Ela perdeu uma boneca. Eu soube que ela perdeu a boneca pela mãe dela. Quando eu estou vindo do trabalho, eu trago uma boneca nova para a Sofia. Só que quando eu chego em casa, ela não sabe que eu estou com a boneca nova, e ela vem para mim chorando, contando que perdeu a boneca. E eu falo para ela sorrindo: filha, vai ficar tudo bem, você confia no pai, porque eu já estou com uma provisão para ela. Só que ela não sabe. Na história de Lázaro é muito semelhante. Jesus já sabia. Jesus já tinha até falado: não, ele está dormindo. Só que nesse momento ele chora, porque quando ele vê ela chorando na morte de um amigo, ele chora junto. Quando Jesus escreve para nós, quando a palavra do Senhor diz chora com que chora, não é só para nós. Jesus entende isso e ele também faz isso conosco. Ele chora com a gente, ele sente a nossa dor. Quando a gente ajoelha para orar na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo está do nosso lado, com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, levando as nossas orações. Percebe como isso é pessoal? Percebe como Jesus está tão perto da gente? E a gente precisa ser sincero. Sincero. E quando eu estava lendo isso, na hora veio para mim sobre essa conferência. Jesus estava ali e precisou de ajuda. Eu não sei exatamente quantas igrejas estão participando, algumas mais ativamente, outras não. Mas eu vi a Conferência One como algo tipo assim, alguém está caminhando e às vezes está pesado. Tem coisas que lá na minha igreja pesa, tem coisas que aqui pesa. E eu vi como todo mundo entendendo que uma cruz precisa ser levada, que uma mensagem precisa chegar até o fim. E a gente está nessa conferência simplesmente fazendo isso. Me falaram assim: Vitor, mas a igreja do pastor Júnior é bonita, hein? Seus irmãos vão lá, tem o Adilson na guitarra, tem o Charles que manda bem pra caramba. Você vai lá, seus membros vai ficar lá. Falei: viu, eu não tenho membro. Eu tenho irmãos em Cristo, a gente serve a Ele. Ninguém é dono de ninguém. Eu não sou dono nem da minha esposa. A gente casou, mas se ela quiser me deixar, eu vou fazer o quê? Você percebe como às vezes a gente é muito possessivo? E tem pastores tão possessivos que... Amém. O pastor possessivo não é o Júnior, não precisa cortar o som. Mas existe isso. Se puder só um pouco do retorno, Adilson. Existe muito isso, gente. Existe muito isso. Nós não somos donos de ninguém. Todos nós servimos a um Deus. Todos nós estamos aqui para agradar Jesus. Então eu vi muito isso nessa conferência, sabe, dando os braços e vamos se juntar de vez em quando e vamos carregar a cruz e vamos dar um upgrade na nossa fé e na nossa união. E isso é muito bom. E eu quero terminar com vocês lendo 1 Reis 19. Se você puder abrir 1 Reis 19, esse é o último texto que nós vamos ler hoje.
E a gente já está encerrando. Primeira Reis 19. Versículo 4 nós vamos ler, diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Aqui fala um pouco de uma parte da história de Elias, no momento onde ele estava totalmente entristecido e afligido. E se nós sabemos um pouco da vida de Elias, é que ele era alguém incrível. A Bíblia deixa dois homens mais ou menos equiparados, como homens incríveis na palavra do Senhor, que é Elias e Moisés. Foram fantásticos. E o fato é que chega um momento que esse Elias todo-poderoso, ele foge e ele se esconde, e ele está num momento onde ele está angustiado, e ele se deita, talvez esperando a morte, na verdade pedindo a morte. Ele deita debaixo ali de uma planta, de uma árvore, e aí a Bíblia diz que apareceu o anjo do Senhor. Apareceu o anjo do Senhor. E sabe o que é interessante? A gente vê um pouco antes, na vida de Elias, e preste muita atenção nisso, gente. A gente vê Elias um pouco antes passar por alguns momentos difíceis. Uma fome sobreveio sobre a região, e não tinha mais o que comer, não é tipo assim, não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha o que comer. Então Deus prepara para Elias ali uma bica, um córrego, um riozinho, uma bica, né, aquelas que a gente tinha que saía do chão assim. Deus prepara água para ele, Deus prepara corvos para trazer comida para Elias. Só que chega uma hora que se seca isso. Aí o que acontece? Elias é enviado para a casa de uma viúva, onde cuida dele, trata dele. E até que chega esse momento aqui em Elias, onde ele foge e ele pede a morte. E olha que interessante, toda vez que na palavra do Senhor diz que apareceu um anjo do Senhor no Antigo Testamento, eles remetem isso à própria pessoa de Jesus, ou como se fosse uma teofania. É como se o próprio Jesus estivesse ali, o próprio Deus estivesse ali. Então, nós estamos falando de sinceridade. Vocês estão comigo? Sinceridade. Elias, no momento de fraqueza, sendo quem era Elias. Gente, Elias orou para o sol parar. Eu não consigo orar para a Sofia parar de chorar. Elias orou: sol, para, vai. Tá frio, fica aí quentinho. Elias era um cara desse tipo. E Elias estava pedindo a morte. E Elias estava num momento de sinceridade, falando: Deus, me leva, não quero. Deitou lá embaixo da mamona e ficou lá. E olha o que aconteceu. Quando estava com fome, Deus mandou corvos. Quando ele passou fome, Jesus envia ele para a casa de uma viúva, e a viúva alimentou ele. Agora, no momento quando ele estava angustiado, triste, e ele foi sincero, o próprio Jesus veio cuidar dele. Eu não sei o quanto isso fala para você, mas para mim, eu realmente chorei quando eu estava lendo isso. Porque vai ter momentos na sua vida que Ele vai enviar a provisão. Vai ter momentos que Deus vai preparar alguém para te ajudar, para te abraçar, alguém para levar comida para você. Vai ter momentos que alguém vai ser usado para tratar de você. Mas o que eu vejo nessa palavra tão nitidamente, gente, isso é muito lindo. Quando você estiver triste, angustiado, e for sincero, o próprio Jesus vai cuidar de você. A palavra diz que Ele veio, fez um pão na brasa. Olha que lindo, gente. Apareceu o anjo do Senhor, isso significa que o próprio Jesus veio, fez um pão na chapa para Elias,
pegou um copinho de água e falou: toma aqui, vamos comer junto agora. Você está querendo morrer por quê? Olha como esse Jesus é maravilhoso, gente. Quando você está triste, Ele não manda ninguém lá, não. Quando você está simplesmente querendo a morte, Ele não vai mandar um corvo. Ele vai lá, Ele vai se envolver, Ele vai fazer pão na chapa para você. Esse é Jesus. O Jesus que se envolve. O Jesus que, quando você é sincero, gente, Ele não tem outra reação senão: viu, eu já sabia que você era assim, mas você está sendo tão sincero. Deixa eu sentar do seu lado, deixa eu cuidar da sua ferida. Por que você está querendo morrer? Por que você está querendo desistir? Por que você está tão triste? E por isso que eu falei que essa tarde ela era especial e VIP para vocês. Porque Jesus queria nesse momento aqui entre a gente falar: gente, seja sincero. Porque eu tenho visto muito ao longo da minha vida cristã, como filho de pastor, que nem sempre os que levantam o tênis alto e gritam mais alto vão mais longe. Às vezes aquele que está no cantinho chorando e sendo sincero é os que vão até o fim. Então, se você está no momento onde você está se sentindo pequeno, onde você está sentindo nada, onde você está pensando: meu, eu não tenho nada, não tenho propósito, não tenho futuro, é você que Deus quer, porque você é sincero, você é verdadeiro. E se algo que Deus abomina é a mentira, a falsidade, mas Ele ama aquele que é sincero. Não sincero como aquelas pessoas chatas. Sabe aquelas pessoas que ofendem os outros porque quer ser sincero? Não, isso aí é boba mesmo. É sem educação que fala isso. Seja sincero, seja verdadeiro. Jesus, vou ser bem real com você. Eu estou querendo largar tudo. Eu não estou te amando muito hoje. Na verdade, eu estou aqui só para ver o que vai rolar. É isso que Ele queria só. Que você viesse aqui e abrisse seu coração e se fosse verdadeiro, transparente. Quando você faz isso, você está dizendo para Ele: Deus, é essa área que eu preciso que você me ajude. E aí Ele pode intervir. E eu quero fechar contando um testemunho bem simples de uma mãe que, num momento de sinceridade, mudou toda a vida dela. Essa mãe, ela queria muito um filho. Ela pede um filho, ela tem uma filha menina. Essa filha cresce, enfim, muita alegria. Essa mulher, ela era ateia, ela não cria na existência de Deus. Mas enfim, a vida segue, as coisas aparentemente estão indo tudo bem. Por volta de, quando essa menina tinha 20 anos, a menina sofre um acidente de carro, ela vai parar no hospital, ela fica internada no hospital. E quando ela está lá no hospital, a mãe dela vai visitar ela, fica com ela várias vezes, e chega uma hora que a menina morre. Filha de 20 anos dessa mulher morre. Então ela volta para casa sozinha, chega no estacionamento da sua casa, fecha a porta da garagem e ela fica por alguns minutos dentro do carro, como tipo, não tem mais a filha, não tem mais a menina, morreu. E no momento de fúria, a história conta que essa mulher, ela grita, mas ela grita tão forte, e ela grita com Deus e fala, pela primeira vez ela fala com Deus e ela murmura para Deus, ela fala: onde você estava? Eu te odeio, Deus. Essa mulher grita e fala isso, e diz que nesse momento que ela abre o seu coração em sinceridade e fala: Deus, eu te odeio, onde você estava? Diz que nesse momento, aquela garagem é como se fosse tomada pelo próprio Espírito Santo de Deus. E ela ouve a voz nítida de Deus falando com ela: que bom que você falou comigo. É a primeira vez que você fala comigo. Vamos conversar. E ela começa a chorar, e o Espírito Santo de Deus vem naquele lugar. E hoje essa mulher, ela é esposa de um pastor lá nos Estados Unidos. Então, eu não sei, gente. Jesus, Ele é tão bom, gente. Jesus, Ele é tão bom, que até na hora que a gente esbraveja contra Ele e diz que odeia Ele, olha a resposta dele: nossa, que bom que você falou comigo, você nem acreditava em mim, agora você já está com raiva de mim.
demos um passo. E o fato dela ser sincera com Deus, Deus se mostra a ela. E a vida dela é mudada, porque ela foi sincera com Deus. Deus, eu te odeio. Deus está preocupado com isso? Você acha que Deus precisa de alguém defendendo Ele? Se Deus é um Deus que precisa que nós defendamos Ele, Ele não é tão Deus assim. Deixem falar, gente. Nossa defesa deve ser do Evangelho. Se quem não acredita em Deus, não acredita, amém. Uma hora Deus vai se mostrar a essa pessoa. Mas para nós, e eu quero fechar nisso, que nós sejamos sinceros com Deus. Gente, se você não está amando Deus, beleza, fala: Deus, não estou te amando, não estou curtindo muito, estou aqui só mesmo para não ir queimar no inferno a eternidade. Mas eu não estou tipo, quero queimar, não estou só, tipo, tem céu e inferno, eu achei que o céu era melhor, estou aqui. Seja sincero, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que você é pecador, todo mundo sabe. Nós precisamos ser sinceros por Jesus. Aí a gente começa a caminhar para talvez um dia estar apaixonado por Ele, porque Ele sabe quem eu sou, e nós mesmos começamos a ver quem nós somos. Quando a gente vê isso, há lugar em nós para mudar. Amém?